Amém. Amém, irmãos. Eu gostaria de ler nessa manhã uma porção das Escrituras que está em Lucas, capítulo 7, versículo 36. Lucas 7, 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: Dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: Perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Em Mateus capítulo 26, Marcos 14 e em João capítulo 12, tem um relato bastante parecido com esse que nós acabamos de ler. Mas o relato apresentado em Mateus, Marcos e João é um relato diferente deste que aqui está. Lá, naqueles 3 evangelistas, João, no capítulo 12, vai contar para nós quem era aquela mulher que ungiu o Senhor naquela ocasião. E se tratava de Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Então, esse texto aqui que Lucas narra para nós, ele é único. Trata-se de uma outra mulher. Aliás, uma mulher que não tem nome. Ela passa aqui nas páginas do Novo Testamento e ela não tem nome. Ela tem apenas um título. O título pelo qual ela era conhecida ali na sua cidade. Pecadora. Ela era uma mulher pecadora. Então, esse fariseu, o texto começa dizendo que esse fariseu, de nome Simão, ele convida Jesus para jantar em sua casa. Nós precisamos, em primeiro lugar, tratarmos dessa palavra fariseu. O que significa isso? Porque essa palavra aqui, descrevendo o que era esse homem Simão, ela nos diz muita coisa acerca dele mesmo. Ele era um fariseu. A seita dos fariseus, ela surgiu no período, na nossa Bíblia, ali no final do livro de Malaquias, até o início ali dos evangelhos, ali de Mateus. São os chamados 400 anos de silêncio. Então, essa seita dos fariseus surgiu entre esses 400 anos que precederam a chegada do Senhor Jesus nesse mundo. O que eles fizeram? O desejo deles era proteger a Torá, a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, de qualquer contaminação. Basicamente era isso. Então eles criaram regras e mais regras, regulações, para protegerem a lei de qualquer contaminação. E também protegerem-se a si mesmos.
Eles tinham muito cuidado, observavam bastante o ritual de pureza, lavagem de copos, as pessoas não encostarem neles, enfim. E eles tinham uma característica também de ensinarem, de pedirem para o povo para fazer, mas eles mesmos não faziam. O próprio Lucas, no seu evangelho, por mais ou menos 28 vezes, ele vai mencionar os fariseus. E geralmente, quando ele faz isso, você vai vê-los com um sentimento de animosidade, de rejeição para com o Senhor Jesus. Então, este é o homem que convida ao Senhor Jesus, que convida Jesus para ir na casa dele para jantar. O texto, para entendermos o texto, eu creio que precisamos fazer 4 perguntas aqui. 4 perguntas nos ajudarão a entendermos o que realmente se passou aqui, naquele dia, na casa daquele fariseu chamado Simão. A primeira pergunta é: por que esse homem tão antagônico a Jesus? Por que esse homem inimigo de Jesus? Por que esse homem convidou ao Senhor Jesus para ir na casa dele, jantar naquele dia, naquela noite? Alguns dizem que foi apenas por curiosidade. Ele tinha talvez visto, ele tinha ouvido o que Jesus estava fazendo e dizendo, então, por mera curiosidade, ele convida o Senhor Jesus para jantar na casa dele. Mas eu não acredito nisso. Eu não creio que esse foi o motivo principal que estava no coração daquele fariseu. Por que eu digo isso? Porque o próprio texto, ele vai deixar isso bastante claro para nós. Na primeira oportunidade que esse homem tem, ele vai tentar pegar Jesus nas suas palavras, nas suas ações, ele vai tentar julgar o Senhor Jesus por algo que o Senhor Jesus recebeu de uma maneira passiva, e também porque quando o Senhor Jesus chega na casa dele, ele vai desprezar as regras da boa hospitalidade. Naqueles dias era muito comum, era bastante necessário, quando um anfitrião recebesse algum convidado na sua casa, a primeira coisa que ele deveria fazer era dar um beijo na face do seu convidado. Depois, ele deveria trazer água para que o seu convidado tivesse seus pés lavados. E, por último, ele deveria oferecer óleo, trazer óleo, para que o seu convidado tivesse a sua cabeça ungida. O texto, Lucas, de uma maneira seca, Lucas coloca para nós que o Senhor Jesus chegou naquela casa, ele foi convidado, e ele chegou e ele tomou lugar à mesa. Nós sabemos que ele não respeitou, esse fariseu não respeitou as regras da boa hospitalidade, porque o Senhor Jesus, embora no início ele não disse nada a respeito disso, mas quando teve uma oportunidade logo adiante, o Senhor Jesus vai comparar a atitude desse fariseu com a atitude daquela mulher. E o Senhor Jesus lembra ele, diz: eu cheguei na sua casa, você não me deu água, você não me beijou, você não ungiu minha cabeça, e veja que ela está fazendo aquilo que você deveria ter feito e não fez. Então, a primeira pergunta que precisamos responder é: por que esse homem convidou ao Senhor Jesus para ir na casa dele? A resposta parece-me ser óbvia. Ele convidou a Jesus por animosidade. É isso que estava no coração dele. Ele como que preparou uma armadilha para o Senhor Jesus ali, como que esperando a primeira oportunidade para pegar Jesus, fosse em palavras, fosse em ação ou atitude. Foi isso. Foi pura animosidade. Ele despreza as regras da boa hospitalidade e na primeira oportunidade ele julga o Senhor. Ele diz para si mesmo: se esse fosse profeta, ele saberia quem e qual a mulher que ele tocou. Então foi por pura animosidade. A segunda pergunta que devemos fazer é: sabendo disso, porque o Senhor Jesus sabe todas as coisas, porque ele conhece a natureza humana, ele sabe o que é a natureza humana, sabendo que havia esse clima de animosidade, que poderia ser uma armadilha preparada para ele ali na casa daquele fariseu, a segunda pergunta é: por que o Senhor Jesus foi nessa casa?
Talvez essa segunda pergunta ela é mais incrível do que a primeira, não é? Por que que o fariseu o convidou? Mas por que que Jesus foi? É fácil de respondermos. Jesus foi porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, conforme João 3,16. O Senhor Jesus foi na casa desse homem porque esse homem era uma das ovelhas perdidas da casa de Israel. E por causa de uma, o Senhor então vai ali e busca por essa ovelha com diligência. Ele foi na casa desse homem porque esse homem era um pecador, porque esse homem estava nas trevas e esse homem precisava tanto do Senhor Jesus. É por isso que ele foi na sua casa. É por isso que ele entrou na sua casa e é por isso que ele entrou também na minha casa. Nós éramos, conforme a palavra diz, nós éramos inimigos do Senhor. Nossas atitudes para com ele, de uma maneira ou outra, refletia muito bem a atitude desse fariseu. Nós não tínhamos nada a ver com o Senhor. Muitos de nós zombávamos mesmo do Senhor e das coisas de Deus. Nós estávamos num caminho totalmente oposto ao caminho de Deus. Nós não críamos no Filho de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, alheios às promessas do Senhor. Então, da mesma maneira que o Senhor foi na casa desse homem pecador, um dia também o Senhor veio para a nossa casa, o Senhor entrou na nossa casa, o Senhor entrou na nossa vida. Foi por isso, foi porque o Senhor Jesus amava esse pecador com todas as suas forças. Foi isso, foi amor. Foi por causa disso que ele deixou o esplendor da sua glória, sabendo o destino aqui. Ele estava só e ferido no Gólgota para dar a sua vida por mim. Então, o que motiva o nosso amado Senhor a ir ali naquela casa cheia de animosidade, de sentimentos de morte para com ele, uma armadilha preparada talvez, foi porque o Senhor amou aquele homem. Foi assim com Zaqueu, aquele publicano pecador. O Senhor Jesus caminha uma grande distância e o Senhor vai ali para manifestar salvação naquela casa. Por que que o Senhor Jesus foi na casa dele? Porque o Senhor Jesus o amava. Por que que o Senhor Jesus veio na nossa vida, na nossa casa? Porque Ele nos amava, porque Ele nos ama. A terceira pergunta que devemos fazer para entendermos também esse texto. Por que que essa mulher foi lá? A primeira, por que o fariseu foi lá? A segunda, por que Jesus aceitou? E a terceira, por que que essa mulher foi lá? O texto diz que ela era uma mulher pecadora. E pode ser interpretado também, embora não possamos ser dogmáticos, mas aponta para que ela fosse uma prostituta, harlot, para que ela fosse uma mulher prostituta. Então, essa mulher era uma mulher acostumada ao preconceito da sociedade. Ela sofria o preconceito dos homens, ela sofria o preconceito provavelmente da sua própria família, ela sofria o preconceito da sociedade. Essa mulher, ela jamais seria convidada para ir na casa desse fariseu hipócrita. Nunca. Eles estavam em lados opostos da escala social. Esse fariseu, um homem nobre, um doutor da lei, ele morava num lugar respeitado, uma rua respeitada, uma vizinhança respeitada. E essa mulher morava no lado oposto da rua, lá naquela rua conhecida pelas casas de luz vermelha. Provavelmente é lá que ela morava. Lá era o lugar dela. Essa mulher tinha dificuldade até para sair na rua, porque ela era execrada pelos seus pares. Então, por que que essa mulher foi ali? Provavelmente foi a primeira e última vez que ela entrou na casa desse homem, porque a partir de então, claro, eu estou devaneando, mas a partir de então, que essa mulher como que abruptamente invade a casa desse fariseu, todas as vezes que ele convidava alguém para jantar, ele colocava 5 ou 6 seguranças lá na rua, na entrada da sua casa, para impedir que isso nunca mais acontecesse.
Por que que ela foi ali se expor à vergonha, se expor ao preconceito? Porque é muito forte o texto. Lucas, que era um artista, ele pinta muito bem o quadro. É muito forte as palavras que esse fariseu disse para si mesmo. Ele disse assim: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Ele usa dois pronomes aqui. Se eu não estiver enganado, são pronomes relativos. Quem? Se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. E ele saberia qual tipo de mulher que é essa mulher aí. Todos conhecem ela aí na rua, e nem ele, e se ele fosse profeta, ele saberia quem é e qual o tipo de mulher que ela é. Por que que ela foi ali? Por que que ela venceu todas essas barreiras? Por que que ela venceu todas essas coisas? Por que que ela se dispôs mais uma vez a ser envergonhada? E ela entra, ela invade aquela casa sem ser convidada e vai até Jesus. Sabe por que que ela foi até lá? Ela foi lá por causa do Senhor Jesus. Esse era o único motivo que levou aquela mulher pecadora, talvez uma prostituta, uma mulher execrada pela sociedade, que sofria preconceito desde sempre. Foi isso. Foi isso que motivou aquela mulher a deixar a sua casa, a sofrer a afronta, a vergonha, e entrar ali naquela casa de sopetão, sem ser convidada, porque Jesus estava lá. Essa era Isso era o que estava no coração dela. Jesus estava lá. Então ela encontra, abre, faz o seu caminho até a presença de Jesus. Provavelmente muitos entendem, eu também entendo, que ela não foi perdoada aqui nesse jantar. Ela já tinha sido perdoada. Provavelmente naquele convite que o Senhor Jesus fez, quem sabe? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez naquele dia, quando ela ouviu esse convite, quem sabe? Ela foi até o Senhor Jesus, ela encontrou descanso para a sua alma, ela encontrou alívio para a sua alma, ela encontrou no Senhor Jesus tudo que ela buscava nessa vida. Ela chega até o Senhor, ela vai até o Senhor, porque ela havia sido perdoada. Agora, embora o fariseu a via como uma pecadora, uma grande pecadora, mas ela não era mais vista assim pelo Senhor. Ela era uma mulher perdoada. Então, entendo que quando o Senhor disse, perdoados são os teus pecados, não é que o Senhor estava perdoando agora, mas entendo que eles já tinham sido perdoados anteriormente. Por que que ela vai ali? Ela vai ali por causa do Senhor Jesus. Ele está lá. Então, é lá o lugar dela também. Por que que estamos aqui nesta manhã? A mesma resposta. Estamos aqui não é para vermos uns aos outros, saudarmos uns aos outros, matarmos a nossa saudade, que é muita, não é? Embora isso seja plenamente entendido. Isso é necessário e é muito bom rever os irmãos. Mas creio que cada um de nós que estamos aqui participando dessa reunião nessa manhã, nós queremos ver a Jesus. O nosso desejo, o nosso alvo que está no nosso coração é um desejo de nos aproximarmos do Senhor Jesus, nós termos esse contato com Ele, essa comunhão com Ele. Ele nos convidou nessa manhã, como tem nos convidado todos os domingos, a partirmos o pão com Ele. Então, onde o Senhor Jesus estiver, lá também deve ser o nosso lugar. Por que que ela foi lá? Ela foi lá por causa de Jesus. E a última pergunta, para nós encerrarmos, é: o que essa mulher foi fazer ali? Então, por que que o fariseu convidou o Senhor Jesus? Por que que o Senhor Jesus aceitou? Por que que essa mulher foi lá? E agora a última, o que essa mulher foi fazer ali? O texto é tão bonito, né? Ela foi ali para adorar o Senhor Jesus. Ela chega, ela entra, ela, como o Senhor Jesus também não recebeu, não foi alvo das, das regras da boa hospitalidade, ela entra abruptamente e ela olha, ela vê onde o Senhor Jesus está e ela imediatamente vai para lá.
Porque onde o seu Senhor está, é ali que ela quer estar também. E ela se abaixa. O texto diz que ela se inclinou, estando por detrás dos seus pés, chorando, regava-os com as suas próprias lágrimas. O texto, podemos inferir que ela se inclinou. E mais do que isso, do que se inclinar. Entendo que ela se ajoelhou. É muito difícil lavar os pés de alguém que está sentado se você apenas se inclinar. Você tem que se ajoelhar. Então, o que ela fez? Ela se ajoelhou. O desejo dela, inicialmente, era ungir os pés do Senhor com aquele perfume que ela trouxe naquele vaso de alabastro, aquele unguento que ela tinha trazido para ungir o Senhor. Então, esse era o desejo primeiro dela, principal. Mas quando ela chega e se aproxima dos pés de Jesus para fazê-lo, então ela percebe que os pés do Senhor Jesus estão se tornando molhados, que as suas lágrimas, lágrimas genuínas, lágrimas verdadeiras, lágrimas de um coração arrependido, de um coração livre, leve, solto, lágrimas de alguém que nasceu de novo, lágrimas de alguém que pode mensurar o amor de Jesus por ela, lágrimas de alguém que pode medir o sacrifício do Senhor Jesus, a obra que o Senhor Jesus fez, lágrimas de alguém que pode experimentar alívio, gozo e segurança da sua salvação. Então, de uma maneira natural e espontânea, ela percebe que os pés do seu Senhor, eles estão se tornando molhados com as suas lágrimas. E o que ela faz, é tão bonito que ela faz, ali onde ela está, ela ou pega os seus cabelos, no total, tinha um cabelo comprido, provavelmente, ela pega-os, ou ela faz tranças do seu cabelo, ela já tem tranças, não sabemos, mas ela pega com todo cuidado e ela enxuga os pés do seu Senhor. E depois de fazê-lo, Lucas diz que ela beijava-lhe os pés. É tão interessante essa palavra beijava. No original, a ideia é de beijava repetidamente. É quando, por exemplo, os nossos filhos pequenos, né? E às vezes a gente viajava, ficava alguns dias fora, e quando a gente chegava, que pegava um deles assim nos nossos braços, né? Que você ia beijar, você lembra como é que nós os beijávamos? Nós os beijávamos repetidamente. Nós ficávamos beijando o rosto deles, de um lado, do outro, beijando a testa, beijando a cabeça. Nós os beijávamos repetidamente. O original aponta para que os pés de Jesus foram sufocados com tantos beijos da parte dessa mulher. Ela começou a beijar os pés do Senhor repetidamente, a ponto de abafar, de sufocar os pés do Senhor com tantos beijos. O que ela foi fazer ali? A resposta é: ela foi adorar ao Senhor Jesus. Essa mulher nos lembra um cachorrinho, não é? O cachorrinho, geralmente, ele gosta de ficar aos pés do seu dono, de deitar aos pés do seu dono. Nós nos lembramos de Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, que quando o Senhor Jesus, certa feita, estava na casa deles, diz que ela quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. E lá em João capítulo 12, quando ela ungiu o Senhor, diz que ela ungiu os pés do Senhor. Então, os pés do Senhor Jesus, para Maria, era o seu lugar de habitação. É interessante que o Espírito Santo coloca isso e nos mostra Maria, por duas situações ali, quedada, sentada aos pés do Senhor Jesus, como um cachorrinho. Aliás, a palavra adoração, ela aponta para isso, como um cachorrinho deitado aos pés do seu dono. Essa pecadora, essa mulher outrora pecadora, essa mulher agora que tem um nome, essa mulher que foi salva pelo Senhor, essa mulher também fez dos pés do Senhor Jesus o lugar da sua habitação. E ela, a despeito de tudo e de todos, ela encontrou o seu caminho até Jesus. Ela vai para os pés de Jesus. Ela enfrenta toda a oposição, toda a animosidade, toda a tensão que estava ali naquela casa contra a pessoa do Senhor. E ela vai ali para adorá-lo.
Irmãos, o nome dessa mulher, embora não apareça na Bíblia, mas eu creio que é fácil nós descobrirmos o nome dela. Não tem dificuldade nenhuma e eu vou te contar o nome dela nessa manhã, embora não consta no livro sagrado. O nome dessa mulher pode ser o nome de Sueli Ribeiro de Castro Vieira. O nome dessa mulher pode ser o nome de Adriana, pode ser o nome de Ricardo Borges, pode ser o nome de Abílio, pode ser o nome de Nilma Pessoa, pode colocar o nome do Leonardo ali, pode colocar o nome do Marco Muniz, da Ângela, pode colocar o nome do Eduardo Burke, pode colocar o nome do João, lá de Cianorte, o nome da esposa dele, o nome do Ezequiel, o nome do Maurício, da Flávia, o nome da Jane. Essa mulher, ela tem um nome universal. Essa era a nossa história, mas por causa da obra grandiosa do Senhor Jesus, ele veio e ele morreu uma morte cruenta. Ele morreu uma morte tão difícil, tão triste. Ele sofreu com tanta força por causa de mim e por causa de você. E nós, a semelhança daquela mulher, nós também um dia aceitamos o convite de Jesus e nós fomos até ele. Nós trocamos, entregamos para ele o nosso fardo e pegamos o dele, que é suave e que é leve, e encontramos descanso para as nossas almas. Então, irmãos, o que ela foi fazer lá? Ela foi adorar a Jesus. Aproveitemos esse tempo. Nessa manhã, nesse dia, muitos de nós vamos partir o pão, tomar do cálice. Que momento precioso para, mais uma vez, adorarmos o nosso amado Senhor. Adorarmos aquele que morreu por nós, aquele que nos salvou do inferno, aquele que nos salvou de uma condenação eterna, aquele que nos deu a sua vida, aquele que nos comprou com o seu sangue. Por causa dessa obra tão gloriosa, tão maravilhosa, irmãos, nós vamos para o céu. Um dia nós vamos estar eternamente uns com os outros. E lá nada poderá mais nos separar da companhia uns dos outros, nem o Covid, nada, nenhuma pandemia. Nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Vamos estar uns com os outros, mas aleluia, mais do que isso, vamos estar para sempre com Ele, porque Ele nos amou. Ele nos amou de uma maneira maravilhosa, tão grandiosa. Ele nos comprou de volta para Deus. E hoje, por causa desse amor, por causa dessa obra, o Pai dele é o nosso Pai. E Ele é o nosso irmão mais velho. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Então vamos adorá-lo nessa manhã. Vamos adorá-lo nesse dia. Vamos adorá-lo durante a semana. Vamos adorá-lo durante toda a nossa vida. Vamos adorá-lo enquanto nós tivermos fôlego. Porque Ele é digno. Ele é um Senhor tão maravilhoso. A mesma obra que fez por ela, o Senhor também fez por nós. E quem sabe, nós não sabemos, mas quem sabe até aquele fariseu que recebeu o Senhor Jesus, quem sabe um dia na glória, nós também seremos surpreendidos e encontraremos com esse homem. Quem sabe lá, ele poderá nos dizer de como ele foi salvo, de como essa atitude, essas palavras do Senhor Jesus capturaram o seu coração, não sabemos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Amado Senhor Jesus, nós te bendizemos tanto pelo seu amor. Nós éramos pecadores desesperançados, mas por causa do teu amor, o Senhor veio e resplandeceu a tua grande salvação sobre nós. O Senhor resplandeceu a tua luz sobre nós. Por causa do teu sangue, nós tivemos os nossos pecados perdoados. Por causa daquela morte na cruz, nós obtivemos vida. Muito obrigado, Senhor Jesus. Nós te amamos. Dizemos o quanto nós te amamos nessa manhã. Nós te amamos muito, Senhor. Queremos, à semelhança dessa mulher, adorar o Senhor todos os dias da nossa vida, porque o Senhor é digno. Louvado seja o teu nome, Senhor, para todos sempre. Amém.